Silas. E aí, Silas? Tá me ouvindo agora? Agora sim, tinha uma intolerância da tecnologia. Sim, verdade. Eu reiniciei aqui para. Às vezes é só isso, né? Eu não estou muito Tá. acostumado também com o Instagram e tal, daí eu reiniciei e deu certo. Eu tô melhorando. Marcelo, obrigado. Eu perguntei a Marcelo se ele estava ouvindo a gente bem. Boa noite às outras pessoas que também estão com a gente. Silas, obrigado por ter aceito o convite. Você é a melhor pessoa que eu conheço do meu círculo para falar desse assunto, né? Porque eu estava comentando aqui que você vem trabalhando sobre isso já há alguns anos na Grande São Paulo, né? Tanto com campanhas nas ruas, né? As pessoas podem ir lá na página da Espiritualidade Libertária, né, do Coletivo Espiritualidade Libertária, você divulga muito a campanha, eu digo não à intolerância religiosa, né, como no Instagram também, vai para as ruas de São Paulo, vai para Paulista e faz as pessoas segurarem os cartazinhos, né, contra a intolerância religiosa. Então, não é só uma coisa do que está nos papers, nos artigos, né? Vai para a rua, né? Que é o que sempre as pessoas que acreditam numa causa fazem, né? Vão para as ruas para discutir esse assunto. E eu estava já comentando, antes de você entrar, que você é doutor em antropologia social pela USP, né? E eu não comentei ainda, mas o Silas, o doutorado dele, diz para as pessoas aí o tema do seu doutorado. Eu fiz uma pesquisa sobre a Igreja Universal lá em Moçambique, né? Tentei comparar as estratégias lá da Igreja Universal e os diálogos, né? Tentei ver os diálogos com as crenças ali, com as práticas religiosas tradicionais, chamadas tradicionais, e das igrejas sionistas, né, que são igrejas africanas. Então, mas é isso. Agora, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer dialogar com você, com o pessoal aqui. E sim, a gente está engajado na questão da intolerância, né? E como que a gente eu sou evangélico, né? Mas a gente tem visto nos últimos anos um crescimento da intolerância. A intolerância no Brasil ela é associada ao racismo, né? Então muita gente fala de racismo religioso, né? Porque ela é mais direcionada aos adeptos das religiões afro-brasileiras, aos candomblecistas e umbandistas, e ela é associada também ao crescimento dos evangélicos, né? Porque na religiosidade evangélica, que está crescendo, numa determinada religiosidade evangélica que está crescendo, tem o elemento da guerra espiritual, que a pessoa ela tem que expulsar aquela malignidade, ela não pode se contaminar, né, com determinadas malignidades. Então, é uma religiosidade que está crescendo no Brasil e de forma difusa. Isso, porque a gente pode pensar, eu tenho refletido, eu penso na religiosidade católica, ela que era difundida, ela tem o aspecto do paternalismo que de alguma forma abrigava diversas crenças, uma diversidade, mesmo que abrigava de forma paternalista, mesmo que de forma subalterna, né? Não quer dizer que era uma coisa positiva o paternalismo católico, né? A gente pode questionar também a forma como o catolicismo também subalternizou e marginalizou também
as diversas manifestações religiosas, religiosidades. Mas a religiosidade evangélica que vai se difundindo, ela tem esse elemento da guerra espiritual. Silas, deixa eu te cortar, porque eu acho que você tem duas coisas que eu quero que você... Tem muita coisa que eu quero que você aprofunde, mas só nessa primeira fala, você falou uma coisa muito importante. Você disse, é uma certa ala dos evangélicos que está crescendo. Eu acho que é muito importante que as pessoas saibam disso. Por quê? Porque eu, particularmente, fico muito chateado quando eu vejo nas redes sociais alguns amigos de esquerda falando dos evangélicos como se fosse um balaio só, né? Um produto só. E não é, tem uma diversidade, tem os evangélicos de esquerda, vocês mesmo, fiz minhas primeiras amizades em São Paulo foram com vocês, com você, com Denis, com Jussara, com Emiliano, com a esposa de Emiliano, com vários evangélicos. Foram as minhas primeiras amizades que continuam meus amigos até hoje, né? Que são evangélicos comprometidos, evangélicos de esquerda, a gente se encontrava uma vez por mês para reflexões. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu fico muito chateado quando saem aquelas postagens na internet, né? Os evangélicos, não sei o quê. E isso, para mim, também é intolerância, né? Assim, inclusive de não entender esse mundo evangélico que é plural também. E eu queria que você falasse, você falou esse termo muito interessante, que é essa coisa da guerra, como é que você disse? Guerra espiritual. Guerra espiritual. Antes de passar para você, vou dizer oi para Fábio e para Jeane que entraram. E por que eu vou querer que você aprofunde isso? Porque eu fui uma vez numa igreja, conhecer uma igreja evangélica em São Paulo, e assim, era como se eu tivesse num centro de Umbanda, que eu achei muito interessante, né? Então se apropria muito dos elementos. Agora, o centro de Umbanda, a pregação é que aquilo é coisa do demônio, né? Mas lá pode, né? Então eu queria que você aprofundasse isso. Você nega o outro, mas você se apropria dos elementos do outro para você poder conquistar o público. Me parece. Você vai... Vou te deixar aí com essa bola. Vou passar a bola para você agora. Na igreja evangélica, tem igrejas pentecostais que a pessoa ela frequenta aquilo porque a gente imagina assim, a pessoa veio do espiritismo, da Umbanda e do Candomblé, daí quando ela vai na igreja, eles vão expulsar aquelas entidades que ela entendeu, que ela recebia no centro ali e tal. Então ela vai para a igreja, eles vão querer exorcizar a pessoa, né? Agora, no meio pentecostal, tem pessoas que não vieram de outras religiões. Por exemplo, tem pessoas que elas estão frequentes. Por quê? Porque as igrejas já têm um certo tempo, né, de constituição, né? A Igreja Universal ela tem mais de 40 anos. Essas outras igrejas que eles chamam de neopentecostais, elas já têm mais de 40 anos. Então é uma geração já. Então tem pessoas que nunca foram de outras religiões, né? Porque se você pensar que a Igreja Universal ela começou com base em roubar adeptos de outras religiões, né? Do catolicismo, do espiritismo, da Umbanda e tal. Então hoje a pessoa ela não frequentou outras religiões, ela frequentou as igrejas pentecostais. Daí ela tem contato com as entidades dentro da igreja. Ela não trouxe muitas vezes ela não trouxe uma entidade de fora e aquela entidade vai ali ser exorcizada. Não, muitas vezes ela como que se diz, ela cresceu ali dentro da igreja, só está frequentando ali,
e ela manifesta alguma entidade, então o pessoal da antropologia brinca que aquelas entidades já não são entidades do universo afro-brasileiro, digamos assim, né? Elas são já entidades do universo pentecostal, né? Que estão circulando. Então já não é, por exemplo, digamos assim, é o Exu. Não é o Exu da Umbanda ou do Candomblé. Já é um Exu pentecostal que está circulando, né? Então, essa complexidade, né, que a gente tem que pensar, né? Mesmo que esse Exu ele seja considerado um demônio, ele é um espírito que ele tá circulando ali no meio pentecostal. Não quer dizer que ele tenha necessariamente a ver com o Exu da Umbanda, do Candomblé, os orixás, os caboclos, nada. Então, são entidades, espíritos demoníacos, né, que estão circulando ali na própria igreja, nas igrejas pentecostais, né, que muitas vezes não tem uma relação, ele dialoga, mas de uma forma complexa. Né? Isso. E você falou muito que isso está muito relacionado, essa intolerância está muito relacionada ao racismo. Sim, porque o racismo no Brasil, o pessoal fala assim, o racismo é da escravidão, a herança da escravidão, mas o racismo que a gente está vivendo hoje, ele é como que se diz, o Estado desempenhou um papel para propagar o racismo e as desigualdades raciais, né? O Estado ele criou mecanismos para excluir, para marginalizar a população negra e para marginalizar a cultura afro. Então, isso já depois da escravidão. O Estado foi criminalizando tudo que era da população negra, não deixou a população negra ter posse de terras, estudar, votar e disputar em igualdade o mercado de trabalho, né, com os imigrantes europeus. Então tem um movimento histórico de criminalização das religiões afro, né? Os códigos penais, eles têm o crime de charlatanismo e curandeirismo que são imputados ali às religiões afro, né? Então, as polícias, elas tomavam os objetos sagrados, né, e fechavam os terreiros, impediam os cultos. Então, tem esse... Silas, eu imagino que essa criminalização, antes disso eu vou dizer oi para a Lívia e para Márcio que entraram, mas eu imagino que essa criminalização tem muito a ver com o medo da organização, porque a religião traz as pessoas juntas e isso possibilita a organização dos oprimidos e das oprimidas, né? E você falando de como o Estado, nesse momento atual, quando você olha para um ministério sem negros, sem mulheres negras, né? E o que isso diz para a nossa população? É muito claro que a gente tem um Estado que está dizendo não à população negra brasileira. Isso é muito claro, né? São mensagens muito claras, né? Desculpa te interromper, mas eu achei que isso era interessante, que essa criminalização tem a ver com isso. Então, até hoje, né, o encarceramento, são tentativas, né, então tem alianças, né, por exemplo, de políticos, então tem políticos evangélicos que eles também se unem ali para promover as igrejas evangélicas, mas também para marginalizar a cultura afro, né? Então, para criminalizar, a última tentativa de criminalizar foi a questão dos sacrifícios de animais dos terreiros, né?
Então, em várias casas, no Rio Grande do Sul, eles fizeram uma lei para criminalizar o sacrifício de animais dos terreiros. Então tem essa visão de que a religião afro é uma coisa repulsiva, né? Uma coisa criminosa, né? É uma coisa cruel e tudo. Então os ativistas eles têm essa coisa racista e isso e os políticos evangélicos eles também se unem com isso aí de ativista dos animais. E eles têm essas alianças, muitas vezes, que a gente pode pensar que são que não tem nada a ver, mas são assim coisas estratégicas, né? Por exemplo, alianças, a gente, por mais absurdo que seja, tem alianças de igrejas evangélicas com traficantes nas periferias, que combatem as comunidades dos terreiros. Então tem terreiros que eles são ameaçados, eles são no sentido de sair da comunidade, né? De abandonar aquela comunidade. A gente tem lido muita coisa, né? Principalmente na periferia do Rio de Janeiro, também em outras cidades, Belém e outras capitais, Salvador, né? Salvador, terreiros que são invadidos, né, destruídos. É uma loucura pensar isso no Brasil, né? Em 2020, você pensar... Outro dia no Facebook, alguns meses atrás, alguém postou que tinha um grupo da Umbanda num cemitério e era de dia, não estavam fazendo nada escondido, era de dia, né? Estavam lá no ritual e veio um grupo... eu vou chamar de evangélicos, mas eu não acho que são evangélicos, né? Porque evangélicos verdadeiros não fariam uma coisa dessa, atacando o grupo da Umbanda, né? Então tem muito a ver, eu acho que concordo com você que tem muito a ver com racismo, porque você não vê esses grupos contra os budistas, por exemplo, né? Então tem muito mesmo a ver com essa coisa de vocês não podem ter os cultos, os rituais de vocês, né? Vocês não podem. Isso essa criminalização, é como se fosse algo fora da lei. É como se a gente tivesse há um século atrás, na verdade, né? Tem terreiros que estão em determinados bairros, são terreiros centenários, né? E aquele bairro, ele já é atingido pelo crescimento dos evangélicos, então já é atingido por uma cultura pública dos evangélicos, por essa religiosidade. Então, o terreiro está ali, mas ele muitas vezes ele sofre a pressão dessa população que está mudando também, né? E ele se vê ameaçado, né? Então, os terreiros eles estão buscando o tombamento, o reconhecimento do Estado, da prefeitura. Eles estão lutando porque eles também se veem acuados, né? Eu tenho um amigo que ele é do terreiro, que chama Tumba Junsara, em Salvador. Eles estão ali no bairro, eles sofrem essa pressão, que é o Evandro Bonfim. Ele é mas tem no Rio de Janeiro, né, na Baixada Fluminense, em várias regiões. E também eu estou pensando que não só as religiões afro, mas também o povo indígena tem sofrido muito com isso, né? Com essa ideia de que as crenças e os rituais deles não têm valor, eles precisam se converter. Se eles não se... inclusive é uma visão de 4 séculos atrás, né? De que eles talvez nem tenham alma, né? Precisam se converter para isso. É uma regressão absurda. Não sei onde esse pessoal está, né? Com tanta tecnologia, esse pessoal está vivendo há 4 séculos atrás. É isso. Então tem essas questões aí. Essa religiosidade evangélica que vai se difundindo, ela chega também na escola, né, na educação básica. Eu fiz
um levantamento de alguns casos de intolerância na educação, e eu publiquei isso aí, intolerância religiosa na educação, e porque o que acontece? Os professores, eles também estão é uma profissão vulnerável, né? Então muitas vezes a religiosidade é um subterfúgio para ele enfrentar aquela situação toda, né? Aquela situação toda. Mas tem esse problema do desrespeito, né? Ao aluno, muitas vezes, que os ataques ao aluno que é um adepto do candomblé, que quer seguir o preceito, ou uma professora que ela quer valorizar a cultura afro ali, ela quer abordar a cultura afro, daí ela também é recriminada, né? Tem toda essa barreira para levar... A gente tem lido, inclusive, não sei se você leu um caso de uma pessoa que estuda medicina e que no estágio, já no final, tinha que visitar vários lugares, e um dos lugares era um terreiro, e ela se recusou porque, segundo ela, não iria para aquele lugar. Acho que tinha a ver, ela argumentou que a religião dela não permitia. Então você fica pensando, o profissional ele vai escolher a quem atender também, baseado na sua religião? Por exemplo, eu dei aula na escola pública e eu sempre pedia para os estudantes eles para fazer uma entrevista com um adepto ou do candomblé ou da Umbanda. Então eu dava umas perguntas. Olha, faz uma entrevista, vai alguém do bairro, não precisa ir no terreiro, mas vai na casa da pessoa ali e faz uma entrevista em grupo, né? E tal. Daí teve uma mãe de um estudante que ela veio com uma carta, ela falou assim, olha, eu sou pastora evangélica e eu não quero que a minha filha seja constrangida, porque ela é de uma outra religião e ela não tem que ter... Isso vai ser um constrangimento para menor. Então ela fez menção ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu estaria colocando aquela adolescente em constrangimento de exigir uma entrevista com alguém do candomblé ou da Umbanda. Você vê que daí ela pediu que fosse feito um trabalho de pesquisa só e não fosse feita a entrevista, mas era justamente a entrevista que eu queria, né? Claro. Esse contato. Porque o contato quebra os muros, né? Você percebe que o outro é um ser humano que tem as crenças, mas não é melhor nem pior, né? Ele tem crenças diferentes. Exato. Então eu... Teve algum tempo que eu pensava que era só abordar os conteúdos, mas hoje essa questão da intolerância na educação, eu penso que tem que envolver o corpo, tem que incluir o corpo na educação. Então, por exemplo, não é só um conteúdo para você aprender, para sensibilizar, não. Você tem que... o estudante, o professor, ele tem que aprender com o corpo, tem que ter um momento de cumprimentar uma pessoa de um terreiro, de abraçar, de sentir o ritmo, o lugar, visitar um lugar e tal, porque esse aprendizado de você colocar o seu corpo no lugar do corpo do negro, né? De onde está a cultura afro ali, só nesse movimento que a gente vai humanizar o corpo do negro, né? E Silas, é interessante porque esse diferente é totalmente anti-evangélico, né? Porque Jesus estava o tempo todo em contato com pessoas que não partilhavam muito do que ele pensava, do que ele fazia. Então, o tempo todo era um diálogo
com os contrários, né? Sem medo. Por que eu vou ter medo? Eu sempre, quando coloco alguma coisa sobre intolerância religiosa nas minhas redes sociais, eu sempre comento: quem critica a espiritualidade do outro não está seguro da sua própria espiritualidade. Se você está seguro da espiritualidade, da sua crença, da sua fé, você não vai estar se preocupando, julgando e condenando a espiritualidade do outro. Você sabe a sua raiz, por que você está preocupado com a raiz do outro? Agora, se você não tem confiança na sua fé, aí a fé do outro começa a te incomodar, né? Tem um texto seu que você escreveu para um final de ano, né? Para um ano novo, eu não sei que ano que foi, que você tem um certo momento que você fala assim: ó, busque a sua espiritualidade, seja na religião ou não, mas que ela esteja em harmonia com o seu próximo, com os outros seres humanos e com a natureza, com os animais, né? Era uma coisa assim, eu até fiz um banner. Isso, eu vi. Eu tinha esquecido. Eu pensei, eu escrevi isso, mas eu escrevi. Foi uma coisa, eu não lembro exatamente, isso. Mas eu falei, olha, que busque a sua espiritualidade com a religião ou não, mas você respeitando a religião do outro, não querendo impor, né, uma religião. Eu falo, por exemplo, eu sou evangélico e eu sigo a Bíblia, tenho a fé cristã, mas eu falo assim, olha, eu uso a Bíblia, quando eu uso a Bíblia, aquilo tem que defender a vida, sim, entendeu? Aquilo tem, toda vez que eu uso a Bíblia, aquilo tem que ser colocado contra a injustiça, a favor da vida. Se eu usar a Bíblia para defender uma injustiça, aquilo para mim está errado, aquilo não é evangelho, não é fé cristã, entendeu? Não importa se está na Bíblia, se aquilo aquilo tem que ser usado para defender a vida, para lutar contra a injustiça, entendeu? Senão não faz sentido você usar aquilo como seu texto de fé, um texto sagrado, entendeu? É uma abordagem assim, né, que eu entendo a fé cristã. Não, e totalmente correto, né? Assim, porque senão não faz sentido. Não faz sentido se você diz que é cristão e aí está massacrando os outros, porque você julga, fulano julga que a outra fé, a outra crença não vale nada, o que vale é a sua, né? Isso não faz nenhum sentido. Se você se diz um cristão, um seguidor de Jesus, e condenando os outros, né? Agora, eu queria voltar para essa questão do racismo, né? Que você tocou. Sim. Como essa intolerância no Brasil, na nossa realidade brasileira, tem a ver com o racismo, né? Tem as raízes no racismo, muito, muito. Sim, então, o que eu falei da questão que não é só a herança da escravidão, né? Mas como que se diz? É o Estado desempenhando ali meios de marginalizar a população negra. E porque a gente fala assim, não, o Brasil não tem esse problema de exclusão, né? Aqui a gente vive numa democracia. Racismo. O Brasil não tem racismo, né? O Brasil não tem racismo. Tem alguns âmbitos que as relações são mais horizontais mesmo. Por exemplo, você pode, nas periferias, você tem uma relação de amizade mais horizontalizada. Em determinadas regiões do país, as relações são mais horizontalizadas agora. Quando a gente pensa
na área econômica, no mercado de trabalho, quando a gente pensa nos casamentos ainda, né? Então tem determinados âmbitos que as relações são verticalizadas, que a população negra ela é impedida de chegar a determinados postos, né? Tem várias barreiras, né, para ela chegar. Então, tem empresas, por exemplo, que tem 50% dos funcionários negros, só que nos cargos de direção são pouquíssimos, né? Então tem muitos negros nos cargos subalternos, né? A então, universidade é um caso claro, né, Silas? Sim, por quê? Porque o meio do ensino superior, ele é um meio de você ascender socialmente, né? De você chegar em... Então tem determinados espaços que são espaços que o negro é impedido de entrar. E o branco, ele fica naquele espaço, ele não sabe conviver com o negro dentro daquele espaço. Então, é importante que a gente comece a colocar negros em determinados espaços para educar os brancos também. Para educar a nossa elite branca, educar para as pessoas que estão naquele espaço começarem a mudar o comportamento também. Porque às vezes a pessoa ela não é uma coisa escancarada, mas ela... Então, quando a gente vê que quando tem cotas para a universidade, tem uma reclamação, né? A classe média reclama de cotas em cargos mais altos, de gestores, né? Porque são nesses momentos das relações mais verticalizadas. Quando é uma relação mais horizontalizada, você fala assim, no âmbito religioso, então o pessoal não liga muito, tem um padre, tem um pastor que é negro, então não faz muita... No âmbito religioso ainda tem uma relação mais horizontalizada e tal, né? No âmbito das amizades, do esporte, tem uma relação mais horizontalizada. Agora, você vai pro âmbito do emprego, do casamento, então o Brasil ainda tem relações mais verticalizadas e as desigualdades, e a gente vê mais marcadas as desigualdades raciais, né? Então, agora você falou isso das religiões, mas, né, eu sou católico, a Paraíba teve um dos primeiros bispos negros do Brasil, um arcebispo, né, Dom José Maria Pires, né? E imagina, nos anos 70, né, ele veio assumir a arquidiocese. Foi uma pessoa que trabalhou muito com a questão do diálogo interreligioso, né? Assim, eu conheço o Mães de Santo aqui em João Pessoa, que tem ainda hoje, uma grande admiração por Dom José, pelo respeito que ele tinha às lideranças das religiões afro, né? E ele, numa missa, ele começou a missa falando em Yorubá, em nome do Pai, do Filho, e foi um escândalo para os outros bispos, né? E ele disse, mas se a gente pode falar em latim, por que eu não posso falar em Yorubá? Por que o latim é superior, né? Por que o latim é superior? Então, você vê o racismo nessas pequenas coisas, ou no dia a dia, quando as pessoas dizem, fulano é macumbeiro, isso é coisa de macumbeiro, isso é macumba, né? Coisinhas assim. E no Ano Novo, todo mundo vai lá e faz a sua simpatia, que são macumbas também, né? Mas, assim, é como aquilo, uma coisa para diminuir as religiões afro. É muito forte isso no brasileiro, e o próprio brasileiro não percebe o quanto isso está presente no cotidiano da gente, né, culturalmente. Então, tem uma negação e, ao mesmo tempo, uma aproximação. Os toques do terreiro, eles estão presentes na música popular, né? Os toques do atabaque, do agogô, eles estão presentes na música popular também, e aquilo é do candomblé.
da Umbanda, mas as pessoas não sabem, não se dão conta, né? As escolas de samba, toda a origem da bateria de escola de samba, toda essa cultura. Aqui em Pernambuco, toda a questão do maracatu, dos caboclinhos, que tem uma influência, uma história junto com as religiões afro, né? Todo um simbolismo, como as pessoas tinham que fazer as coisas escondidas, né? Com símbolos para que os donos dos canaviais, os donos das fazendas, dos engenhos, não soubessem que aquilo fazia parte dos rituais deles, né? E todo mundo quer vir para o Carnaval de Pernambuco, né? E não percebe essa relação, né? Tem esse preconceito, essa discriminação. Eu queria fazer uma pergunta a você, porque você morou lá em Moçambique, né? Para a sua pesquisa, eu lembro quando você foi. Como é a intolerância religiosa lá? É diferente? Ela tem uma outra roupagem? Olha, eu fui pesquisar a Igreja Universal e eu fiquei em contato muito com um pastor da Assembleia de Deus lá, né? E ele conhece, e visitei também igrejas africanas, igrejas que eles chamam de igrejas zionistas, que são ali que são ou de origem da África do Sul, né? E tal, são igrejas que têm tem os profetas, tem manifestações espirituais também. E tem as igrejas brasileiras, né? A Universal, tem a Mundial do Poder de Deus, a Deus é Amor também é forte lá, né? Então o que acontece? Na minha pesquisa, as entrevistas que eu fiz, as visitas que eu fiz ali nos cultos, o que eu peguei? Apontou o seguinte: a Universal ela começou a mudar a abordagem lá, porque a abordagem dela de demonizar tudo começou também a ser ofensivo aos moçambicanos. Então a Universal ela começou, digamos assim, dialogar mais com aquele universo simbólico. Ela começou a dialogar mais, porque no começo da atuação da Igreja Universal ela começou a demonizar todo e qualquer espírito. E os moçambicanos, todo moçambicano ele carrega os espíritos familiares, né? Que você carrega os seus antepassados e os seus antepassados eles são bons, né? Você claro. Na igreja africana, você vai lá, o seu antepassado ele se converte junto com você na sua igreja africana, e ele vira um anjo, né? Aquele seu antepassado, ele tem um nome que eles chamam de Tintsumi, que aquele seu antepassado ele se converte lá, ele vira um anjo, seu anjo protetor. É como se fosse um anjo protetor do cristianismo, né? No nosso cristianismo. Então ele se converte junto com a pessoa leva os seus antepassados ali para a igreja. Daí o seu antepassado, ele se comunica com o antepassado do seu irmão ali na igreja, né? E você está em comunhão com o seu irmão e o seu antepassado está em comunhão com o antepassado dele. E vocês vão ali para o culto. Então tem essas práticas ali. E a Universal ela tava sendo muito ofensiva em Moçambique, então ela mudou um pouco a abordagem. Por uma questão de mercado, né? Por quê? Porque teve notícia deles protestando contra determinadas práticas da Universal.
Houve uma... Porque chegam os pastores brasileiros, eles chegam com aquela coisa de exorcismo, de campanha, de expulsar a malignidade e tal. Então, o que acontece? Nos cultos de batalha espiritual, de guerra espiritual, são os moçambicanos que dirigem. Então, eles já têm uma sensibilidade com aquele universo simbólico, com os espíritos locais. Então, eles já têm esse diálogo. A igreja ela só pode expulsar o espírito que é estrangeiro. Ela não pode ficar expulsando o espírito que é familiar, né? Porque isso é ofensivo. Eu chego na igreja, ele vem demonizar o meu antepassado, isso é ofensivo, entendeu? Então, isso que eu percebi um pouco com as minhas entrevistas lá, minhas visitas nos cultos. Foi uma experiência bacana. Daí eu tentei dialogar com as pesquisas que também abordaram aqui, a Universal aqui no Brasil, né? Eu parti, a minha motivação foi esse diálogo da Universal com a Umbanda e o Candomblé aqui no Brasil, e eu queria ver como que se dava esse diálogo com as igrejas africanas lá e com os curandeiros, né? Então, lá em Moçambique tem curandeiros que eles frequentam os cultos também da Universal. Interessante. Porque eles não são intolerantes, né? Então, teve um pastor que ele falou para mim, ele falou assim, tem um curandeiro que ele frequenta lá a minha igreja e tal, não sei o quê. Mas aqui no Brasil, interessante, né? Porque aqui no Brasil, muitas mães de santo, pais de santo ou filhos de santos vão para as missas, né? Então, muitos católicos é que não vão nos terreiros ou vão escondidos, né? Eu cresci em uma cidade bem pequena, aqui do interior da Paraíba, e tem um terreiro lá e as pessoas iam muito escondidas, né? Eu lembro disso. Então, elas iam às 6 horas, que era entre 6 e 7 horas, porque as pessoas estão jantando lá nessa hora, então não tinha muita gente na rua para ver o pessoal indo. E só voltavam às 11 da noite, quando as pessoas estavam dormindo, que era para ninguém ver quem estava indo ao terreiro. Então, veio o medo de ser discriminado, né? Um medo muito grande, né? Deixa eu aproveitar e dar oi para a Suzana, que está aqui, Sueli, e dizer que se alguém quiser fazer alguma pergunta para Silas, por favor, aproveite, sinta-se à vontade para explorar o conhecimento de Silas aqui. É muito interessante. Você vai me ajudar. Todo esse aspecto da sua experiência em Moçambique é muito interessante, né? E essa coisa da intolerância é muito interessante, porque na história dos Estados Unidos teve uma grande intolerância com os católicos, né? Historicamente, quer dizer, olha, com a questão do Estado, nação, informação, dizer, os católicos eles não vão se submeter à autoridade presidencial, porque eles só se submetem ao Papa, aos papistas, eles são papistas, né? Então, perceba assim, é uma história recorrente, né? Aí você vai, claro, você tem a grande história do que os judeus sofreram na Alemanha e em outros, não só na Alemanha, né? Em outros países, até hoje em muitos países, né? As minorias, né? Que não, às vezes nem são minorias numéricas, né? Mas são minorias em termos de poder econômico, né? E poder político, porque tem muito a ver com isso também, né, Silas? A relação com o poder político e o poder econômico que as religiões têm, né? Sim, sim. Os evangélicos, eles, por exemplo, o Datafolha, ele falou que os evangélicos já constituem 31% da população brasileira, né?
Então, no próximo censo, a gente já vai ver um pouco isso aí, mais de 30%. Talvez daqui uns 5, 10 anos, os evangélicos, a tendência é que eles se tornem o maior grupo religioso no Brasil, né? Se a coisa caminhar nesse ritmo, porque os católicos já constituem 50% e os evangélicos 31%. Daqui 5, 10 anos, se os evangélicos chegar a 40%, eles já vão ser o maior grupo. Porque os católicos também estão decrescendo proporcionalmente, então eles têm essa entrada na política, né? Só que o discurso ainda, você vê no meio evangélico que o discurso é como se tratando dos evangélicos como uma minoria ainda, né? Mas eu acho que nós estamos numa transição. Eu acho que eles em termos da população, eu acho que os evangélicos não é um grupo minoritário, né? Não é exatamente um grupo minoritário. Estamos numa transição aí, né? Embora assim pulverizados, né, com muitas igrejas, sim, né? E tem um outro aspecto também que no último censo foi apontado, que eu achei muito interessante, que é o dos evangélicos que não frequentam igreja ou que não frequentam apenas uma igreja. Né? Isso me pareceu muito comum, eu vi muito isso em São Paulo, quando eu morei em São Paulo. Né, de jovens evangélicos que não frequentavam apenas uma igreja ou que nem frequentavam a igreja, mas eu sou evangélico, essa é minha identidade. Né? Porque a gente também, as pessoas não param para pensar isso, que a religião vai ajudar muito na identidade das pessoas, de como as pessoas se veem, se reconhecem. Né? Agora eu queria finalizar dando uma cutucada nos evangélicos também. Você é evangélico, você pode. Eu posso, mas dando uma cutucada no sentido de deixa eu ver o que se cancelar aqui, o que apareceu aqui. Mas você está me ouvindo? Estou ouvindo, tá bem. Ih, parece que Silas saiu. Silas, você tem que... Eu acho que você apertou alguma coisa aí e você acabou saindo. Vamos ver. Ok, tá voltando. Isso. Vamos ver qual é a cutucada que ele tem. Olha, você está me ouvindo aí? Estou ouvindo. Acho que você apertou alguma coisa aí. Eu acho que eu apertei alguma coisa aqui, enfim. Agora a gente não está te vendo, está só ouvindo. Ah, perdão. Mas tranquilo, porque a então gente não tem tanto tempo. Tá, deixa eu só dar uma cutucada nos evangélicos, assim. No sentido de que, você evangélico, você pressionar o seu líder, o seu pastor, para ele defender as religiões afro-brasileiras que estão sofrendo ataques, né? Porque muitos pastores, eles não se posicionam, né? Eles só dão declarações para defender os próprios evangélicos. Então, você pressionar o seu pastor, olha, toma uma posição pública, faz um discurso e tal, defendendo também as religiões afro, né, combatendo os ataques, né, denunciando a intolerância e tal, porque isso é importante para os outros evangélicos. Acho que Silas está tendo um problema com a conexão dele. Vamos ver. Acho que ele vai voltar novamente para a gente. Tem 5 minutos só para a gente encerrar. E eu também quero fazer uma provocação para ele antes da gente terminar. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer todo mundo que está por aqui. A Linade, minha amiga Linade apareceu, teóloga, Adriana, lá do Mutirão, Daniel Porpino, grande ator, diretor. Daniel, te adorei no filme Desvio, eu vi, deu um show. Alô. Pronto, vamos lá. Encerrar.
Vamos encerrar. Eu não sei o que acontece. Isso aqui é novo para mim. Mas tá bom. Ô, Silas, eu quero fazer uma provocação também para você. Eu não sou o Abu Janra do Provocações, mas vou fazer uma provocação. Eu coloquei intolerância religiosa, mas eu queria te provocar com isso, porque tolerar parece uma coisa assim, eu tolero, né? Mas eu tolero meio que de forma obrigatória isso, né? E eu penso que é mais a coisa da aceitação mesmo, de aceitar o outro como ele é, na religião do outro, né, na crença da outra pessoa. Né? Porque, assim, a gente fala de tolerância política, tolerância religiosa, mas ainda é assim, eu só tolero. Né? Tem uma tolerância, mas ainda é um pouco meio de soberba, né? Assim, estou jogando isso para você, te provocando. Eu acho que tem os estágios, né? Por exemplo, o estágio da intolerância e do desrespeito, a pessoa não quer, a pessoa quer distância, ela quer expulsar a outra. Daí o estágio da tolerância é aquele estágio que eu não gosto, mas fica aí que eu fico aqui e é uma coisa. Agora, daí depois a gente pode pensar, o respeito não, você tem o mesmo direito que eu, você tem o direito de ocupar esse espaço, de como que demonstrar a sua identidade religiosa, né? Você assumir a sua identidade religiosa publicamente, você tem o direito, como eu tenho também e tal. Então tem esse respeito. Agora, teria um estágio além, que seria o estágio do diálogo, né? Eu acho que o estágio do diálogo é um estágio que você, além de você respeitar o outro como igual, você pode aprender com o outro, né? Sim. Você fala assim, olha, eu posso aprender algo de bom com alguém do candomblé, da Umbanda, mesmo eu sendo evangélico, ele pode me ensinar lições valiosas. E acho que Silas caiu novamente. Vou esperar. Obrigado, Linaide. Obrigado pela sua presença aí. Marcelo voltou. Vou esperar Silas voltar para a gente encerrar, né? Agradecer a Silas pelo papo, que foi super legal. Obrigado, Dionísio, pela presença. Agora voltou com imagem. A gente está encerrando, Silas. Antes, desculpa, porque eu não sei o que está acontecendo. É intolerância tecnológica. Mas, sim. Eu quero que vai acabar em algum minuto, o Instagram vai me dizer, olha, está encerrando, e é bem rápido. Mas eu quero te agradecer, eu aprendi muito, né? Eu disse, você e outras pessoas, né, que eu já citei o nome no início, foram os meus primeiros amigos paulistanos, quando eu logo cheguei em São Paulo. Então, tem 27 segundos. Então, agradecer a você, agradecer pelo trabalho de educação que você faz em São Paulo contra a intolerância religiosa.